O vírus nos impôs o distanciamento social. O comércio fechou, fábricas pararam, salários foram reduzidos, empregos cortados. A doença mata e a crise econômica que vem na esteira transtorna governantes frágeis e cidadãos desamparados. A pergunta que muitos ainda fazem é: quando a vida voltará ao normal? Filósofos e economistas já sentenciaram: não existirá mais o mundo que conhecíamos. Diante dessa perspectiva, a Organização das Nações Unidas já preparou um plano de recuperação da economia mundial em novas bases. Propõe um novo normal, mais igualitário, inclusivo e sustentável. Será possível? Quem responde a essa e outras perguntas neste Agenda Econômica é o coordenador residente da ONU no Brasil, Nick Fabiancic. Senhor Nick, muito bem-vindo e obrigada pela sua presença aqui na Agenda Econômica. Bom dia, muito obrigado pelo convite. É um grande prazer estar com você, Antônia, hoje. Então, senhor Nick, dentro desse espectro colocado pela ONU, de que a gente não vai ter o normal que a gente estava acostumado, ela propõe novos parâmetros para a nossa realidade, principalmente para a nossa economia. Esse normal a vir, esse mundo que está para vir, ele seria, na proposta da ONU, um mundo mais igualitário, uma economia nesses termos, inclusive, e sustentável, né? Como a ONU apresenta esse plano de recuperação mundial? A proposta é um plano de recuperação mundial? Antônia, se você me permite, eu desejo primeiro expressar em nome das Nações Unidas nossa solidariedade com o governo e o povo brasileiro e nossas condolências com os familiares de mais de 11.000 pessoas mortas devido ao coronavírus em menos de 3 meses. É uma grande tragédia humana e, como disse o secretário-geral das Nações Unidas, senhor António Guterres, estamos enfrentando a mais grande ameaça para a humanidade desde a Segunda Guerra Mundial. Isto é algo muito, muito sério e, portanto, requer a unidade, solidariedade e disciplina social de todas e todos para cumprir com as medidas decretadas pelos governos estaduais e municipais no país. Esta pandemia está causando tantos danos en todo o mundo que nos está obrigando a repensar nossos modos de vida. As empresas, os governos y todas as pessoas já estão buscando e encontrando novas formas de produzir, de trabalhar e até interagir uns com os outros. Isso, num primeiro momento, é assustador, mas é também uma grande oportunidade para realizarmos mudanças mais profundas, mudanças que há muito tempo desejamos e precisamos fazer. De maneira bem resumida, que o plano das Nações Unidas nos propõe é, já que temos que reconstruir nosso mundo e nossos meios de vida, vamos fazer isso com mais união entre os povos, com mais igualdade, solidariedade e justiça, com melhores sistemas de saúde, educação e produção de conhecimento e com mais respeito pelo meio ambiente. Para isso... Sim, desculpe. Qual é, no seu entender, a maior dificuldade nesse momento? A gente tem, em alguns países, e no Brasil especialmente, uma resistência muito grande de uma parcela da sociedade a aceitar que o mundo mudou, que essa pandemia trouxe, de fato, uma mudança, não só uma mudança na nossa forma de viver, mas também na nossa forma de trabalhar, que o comércio não vai reabrir da mesma forma. Qual é, objetivamente, essa proposta que a ONU traz e como vocês esperam apoiar os países na implantação dessa nova proposta? Bom, neste momento, as 26 agências, fundos e programas da ONU que atuam no Brasil estão debruçadas sobre um plano de recuperação, orientado pelo Plano Global lanzado pelo secretario-geral con enfoque justamente en los aspectos socioeconómicos.
Esse plano leva em consideração os desafios e prioridades do Brasil e o potencial de ação das Nações Unidas e de seus parceiros para responder a esses desafios e prioridades. O plano global contempla os maiores desafios que a pandemia de Covid-19 nos lançou. Cada desses eixos responde a um grupo diferente de temas e dialoga com os objetivos de desenvolvimento sustentável. O primeiro passo... Desculpe. Nós transformamos um pouco esse documento que a ONU apresentou, que é a base, e eu queria depois que o senhor tentasse traduzir ele para a realidade que seria no Brasil. Eu gostaria de apresentar aqui para os nossos telespectadores esse plano, a base desse plano que a ONU apresentou, que nós transformamos em um gráfico, um infográfico. Eu acho que vai facilitar bastante a gente apresentar esse infográfico, até para que possamos conversar um pouco com todos os pontos, como o senhor está vendo aí na tela, desses 5 eixos de orientação que o senhor falou. O primeiro deles é a questão da saúde, de fortalecer os sistemas de saúde. Eu queria que o senhor discorresse rapidamente sobre cada um desses itens, para depois a gente ver como é que que a ONU pretende apoiar isso no Brasil. Como você disse, cada desses 5 eixos responde a um grupo diferente de temas e dialoga com os objetivos de desenvolvimento sustentável. O primeiro passo, claro, é eliminar a pandemia. E para isso é crucial fortalecer os sistemas de saúde. Aprendemos pelo caminho da dor que os vírus não respeitam fronteiras e que só estaremos seguros quando o acesso à saúde for de fato universal. Eu desejo também deixar hoje a todos vocês uma clara mensagem, uma recomendação. Os indicadores de saúde nos mostram uma situação muito preocupante. Por exemplo, o índice de reprodução do vírus tem, neste momento, um valor de 3 ou 4, quase em todo o país. Deveria ter um valor de 1 para considerar-se que a pandemia está controlada. Por outro lado, em várias cidades, a capacidade de resposta hospitalária está colapsada. Por exemplo, em Rio, mais de 90% dos leitos de UTI estão ocupados. Então, deveria chamar muito nossa atenção que o índice de isolamento social no país seja menor de 50%, com uma média estimada de 43%. É muito claro que é preciso reforçar o isolamento social, pelo menos nas próximas 3 semanas. É preciso que todos cuidemos de nossa saúde. Se a saída de nossa casa não vai contribuir à resposta à Covid, por favor, fique em casa, use máscara, seja solidário com os outros que hoje necessitam de você. Os demais eixos... Sim. Não, eu queria simplesmente dizer que os demais eixos, como você explicou, abordam proteção social, empregos, estímulos fiscais e financeiros e a construção da resiliência com base comunitária. São todos temas cruciais para que nossas sociedades possam se recuperar plenamente, tanto do ponto de vista econômico quanto do social, porque o objetivo é construir economias fortes que possam oferecer uma vida digna a todas e todos. Agora, temos essa questão da saúde no Brasil, ela é precária. O que você acha da ação que os governos estaduais e municipais estão tendo, por exemplo, na questão da requisição de leitos de hospitais privados, que, na verdade, nos últimos anos a gente viveu um processo de esvaziamento do SUS. Falava-se, inclusive, em redução de recursos para o SUS. O SUS foi encontrado, de certa forma, sucateado, bastante sucateado, muitos leitos fechados, muitos hospitais em péssimas condições, enquanto o sistema privado crescia exatamente com o pagamento dos planos de saúde, né? Que as pessoas pagam o imposto que abastece o SUS, deveria abastecer o SUS, mas também tem de pagar um plano de saúde. Como é que você vê essa questão aí no país?
Bom, é um tema que en ese sentido, a pandemia nos mostra a nivel mundial uma crisis nos sistemas de saúde. Então, é uma oportunidade para repensar como estão estruturados os sistemas nacionais de saúde. Essa é uma matéria que debe convocar a todos os brasileiros a um diálogo, a um debate sobre a melhor maneira de organizar de aqui para frente o sistema de saúde. Obviamente, lo que estamos viendo es que a resposta do sistema não é a que deveria ser, mas não é um tema simplesmente do Brasil, é um tema que estamos observando incluso em países desenvolvidos como os Estados Unidos, onde o sistema de saúde não está à altura de lo que demanda uma pandemia desta natureza. O que, como se poderia esperar de uma sociedade da maior economia do mundo também, né? Não teve esse investimento em um sistema público de saúde, né? Ora, senhor Nick, eu gostaria de entrar um pouquinho mais na questão econômica propriamente dita. Recentemente, o Fundo Monetário Internacional, que é um fundo, né, ligado a esses organismos de concertação internacional, como a ONU, como o Banco Mundial, fez uma previsão de queda do PIB mundial em torno de 5%, e aqui na América do Sul, em alguns países, entre 4,5% e 5%. No Brasil, acima de 5%, a previsão de queda do PIB do Brasil era em torno de 5,3%, a previsão do FMI, mas já há quem fale em valores maiores. Ao mesmo tempo, a gente tem vizinhos como a Bolívia e Venezuela, que entraram em uma crise econômica, já vinham, na verdade, entrando numa crise econômica por conta de questões de crises políticas que antecederam a crise econômica. Crises econômicas sempre vêm depois de uma crise política. O Equador vem de uma crise que era política e também se agravou por questões econômicas, né? Então, nós vivemos aqui no Brasil já há 5 anos em permanentes dificuldades econômicas, pode-se falar de fato numa crise econômica. Como é que a ONU espera ajudar ou colaborar na recuperação dessas economias, falando de América Latina e falando de Brasil, em momentos que são tão conturbados politicamente, além de economicamente? Sim. 2 semanas atrás, a CEPAL lançou panorama econômico para a América Latina e o Caribe, tendo em conta o efeito do Covid em todas as economias dos países de nossa região. E como você disse, a estimação é de uma queda no crescimento econômico regional de 5,3%, e no caso de Brasil de 5,2%, e é um número que está em revisão. Mas já uma queda de 5,2% é muito significativa. Nós estamos falando de que temos que remontarnos a la grau de depressão, que foi 4,7%, ou incluso o ano 1918, com quedas de esse valor tão significativo. Então, obviamente, estamos falando de algo, de uma crise muito profunda e que vai tardar bastante tempo em recuperar. O secretário-geral fala de que precisamos de 10% do PIB mundial para a recuperação. Ele não quer dizer que esse dinheiro deve ir para as Nações Unidas, mas essa é uma estimativa de quanto o mundo deverá investir globalmente em ações para recuperar as economias e as sociedades dos impactos profundos da pandemia. E sabemos que os países têm diferentes capacidades para fazer esses investimentos. Foi por isso que o secretário-geral ressaltou a importância
de países ricos apoyarem, inclusive financeiramente, a recuperação dos países pobres. Como é que você espera que isso aconteça? Porque a gente vive num momento, se a gente pensar no financiamento das ações da ONU, uma série dessas ações seriam ações realizadas por agências da ONU. A ONU criou para essa retomada, voltando, a gente analisar um pouco aquela imagem ali, onde a gente vê que o segundo ponto do plano, dos 5 eixos de orientação da ONU, seria proteger as pessoas, a proteção social e serviços básicos, e a terceira, a recuperação econômica. Como é que o senhor vê nessa questão da proteção das pessoas? O Brasil, por exemplo, fez, o governo brasileiro, um plano de um apoio emergencial, uma renda básica emergencial de R$600 por mês durante 3 meses. Mas já se sabe que esse período de crise extrema pode se estender. Como é que a ONU vê esse trabalho, por exemplo, de apoio de países mais ricos? Se a gente imaginar que o país que mais contribuía, por exemplo, para a área da OMS era os Estados Unidos, e eles pararam de contribuir. A contribuição da China, ela tem feito, que é a segunda maior economia do mundo, tem feito nesse momento, algumas doações de materiais para os países mais pobres. A Rússia e a Alemanha, que são as outras maiores economias, não têm contribuído porque estão com muitos problemas graves lá dentro. Contribuem para a ONU, mas não têm feito aportes a nações mais pobres. Como é que o senhor espera que isso se equacione? O senhor vê uma possibilidade de uma concertação internacional, uma grande nova carta da ONU nesse sentido? Bom, você trouxe vários pontos que eu quisiera comentar. Primeiro, você falou sobre a resposta emergencial dada pelo governo brasileiro. Nós saudamos, parabenizamos os esforços feitos pelo governo brasileiro, pelo ministro Paulo Guedes, ese pacote de medidas para apoyar a las pequeñas y medias empresas, para apoyar a los trabajadores informales, para expandir el programa Bolsa Familia y aumentar las contribuciones dadas a través de ese programa. Todas esas medidas acho que son muy importantes, estratégicas, necesarias para poder mitigar los efectos socioeconómicos en este momento. Entonces, acho que a implementación rápida, efectiva de esas medidas es muy importante. Ahora, en un plano mundial, el secretario general estableció 3 mecanismos de financiamiento para responder a la crisis. Un tiene que ver con la respuesta a la crisis sanitaria, o sea, el tema de la salud, y para eso él creó un fondo de respuesta de solidaridad que es gerido por la Fundación de las Naciones Unidas, por la Fundación Suiza de Filantropía, en apoyo a las acciones coordinadas por la Organización Mundial de la Salud. Un segundo plano es un plano global de respuesta humanitaria. Ese fondo es un fondo crucial porque la pandemia de COVID-19 encontró un mundo ya en una situación humanitaria preocupante. Un número sin precedentes de personas ya precisaba de apoyo humanitario antes de la COVID-19 y principalmente por causa de conflictos. Aquí mismo en Brasil tenemos un mecanismo de respuesta humanitaria en parcería con el gobierno brasileiro que creó a Operación Acolhida para responder a las necesidades de migrantes y refugiados venezolanos. Y finalmente, un tercer fondo es un fondo de respuesta y recuperación
al COVID-19 que se destina principalmente a la recuperación socioeconómica, a mitigar los efectos socioeconómicos de la pandemia. Senhor Nick, nós transformamos exatamente num quadro, um infográfico, esses fundos que o senhor está falando. Eu gostaria de, dentro dessa questão dos fundos, o senhor falou que o primeiro fundo, que é o de resposta de solidariedade ao Covid-19, ele vai ser gerenciado pela própria Fundação da ONU e a Fundação de Filantropia da Suíça. Tem esse plano global de resposta humanitária e esse fundo de resposta e recuperação. Quanto que se espera aportar para cada um desses fundos e como será a distribuição desses recursos dentro dos países e para quais países eles vão? Para os países mais pobres, para a América Latina, para a África, para a Índia, porque a gente se acostumou a chamar há um tempo atrás de terceiro mundo ou mundo em desenvolvimento. Como vai ser a distribuição desses recursos? Sim. Deberíamos entrar para ser más precisos a falar de cada uno de ellos, porque son un tanto diferentes. Por ejemplo, el Fondo Global Humanitario obviamente está orientado hacia los países que tienen conflictos. Yo mencioné, en el caso do Brasil, básicamente está orientado a apoyar as ações do governo brasileiro na resposta ao fluxo venezolano, mas grande parte desse fundo obviamente vai para países como Afeganistão, Sudão e outros países que têm esses conflictos tan serios que, por cierto, el secretario general llamó a un cese del fuego y realmente unir fuerzas para combatir la pandemia y no y parar todo tipo de conflictos. Mas un fondo socioeconómico también está orientado para los países de baixa y media renda y tiene un foco sobre todo para apoyar las poblaciones vulnerables. En el caso do Brasil, por ejemplo, estamos hablando de las personas que moran en las favelas, los pobres rurales, las poblaciones indígenas, las poblaciones LGBTI. Son el foco, la prioridad que tiene el Fondo Socioeconómico. En cuanto a valores, el Fondo Humanitario tiene una capitalización muy boa. El primer llamado fue de $2 billones. La comunidad internacional respondió muy bien. Ahora ha sido expandido a $6.2 billones. Un fondo socioeconómico, el secretario general estableció un fondo con una meta de movilización de $2 billones, con el primer billón para los próximos 90 a 120 días, ya para la respuesta más inmediata para ayudar en esa respuesta emergencial que los países precisan. El desempleo creció en prácticamente todos los países de América Latina y Caribe significativamente. En el caso de Brasil, por ejemplo, se estima que el desempleo se incrementará a casi un 20% para la última parte del año, y como un ministro Guedes ya comentó, en el caso de Brasil, no solamente el tema de desempleo, sino el tema del trabajador informal, que usted tiene 40 millones de brasileños en un trabajo informal. Entonces, las medidas intentan atender a esas poblaciones más vulnerables.
Como é que isso pode ser feito? A ONU normalmente trabalha muito com agências dos governos locais e também com organizações não governamentais. O governo brasileiro tem se mostrado pouco amistoso com relação a ações conjuntas com a ONU e tem mesmo feito declarações pouco amistosas com relação a ações da ONU. As ONGs têm sido, de certa forma, um pouco mal vistas pelo governo, têm se tentado fazer ações no sentido de minorar a importância das ONGs no Brasil. A gente descobriu que a gente tem, na verdade, metade da população em uma pobreza hoje muito grande. Essas pessoas todas foram buscar, ou mais da metade, foram buscar essa ajuda de R$600. Como é que esse recurso da ONU pode efetivamente chegar na mão dessas populações? De várias maneiras, mas primeiro eu queria dizer que nós oferecemos o apoio de todas as agências presentes no país ao governo brasileiro. Especificamente, eu escrevi o general Braga Neto, ministro da Casa Civil, por ser ele quien lidera o comitê de crise, e estamos trabalhando com a equipe da Casa Civil em efectivizar essas cooperação e contribuições, por um lado. Por outro lado, as agências já têm programas em andamento de cooperação, e muitas agências han rediseñado, reformulado esos programas agora para atender a crisis, a emergência devido ao coronavírus. Então, temos, por outro lado, novas iniciativas que estamos movilizando novos recursos a través de el fundo que yo mencionaba, el Fundo Socioeconómico, mas también en parcería con el sector privado. Tenemos una parcería muy fuerte con un sector privado a través de un trabajo que es feito pelo Pacto Global, donde están la mayoría de las grandes empresas brasileiras comprometidas, y obviamente con la sociedad civil, con los gobiernos estaduales y los gobiernos municipales. Tenemos una capilaridad grande no país. Algunas agencias tienen presencia en más de 2.500 municipios, como el caso de UNICEF, que está en casi todo el país prestando servicios y cooperando. Entonces, es de varias maneras, con varias parcerías. También estamos trabajando con los organismos financieros internacionales, con el Banco Mundial, con BIGI, con CAFI, con Fondo Monetario Internacional, y con la Unión Europea y otros países amigos de Brasil, en expandir esa respuesta y esos programas y intervenções y actividades. Senhor Nick, infelizmente nós temos de encerrar o programa, estamos aqui no nosso limite de tempo. Eu quero agradecer muito a sua presença na Agenda Econômica, trazer essas informações e também dizer que essas informações podem ser encontradas no site da ONU em português, que é aqui no Brasil. O senhor pode deixar o site para a gente? Sí, y yo agradezco mucho pela oportunidad. Espero, Antônia, que você me siga convidando para ir actualizando as informações y cómo esta respuesta, que obviamente en nuestro caso es apoyar las prioridades del gobierno brasileño, se están desenvolviendo
y cómo están avanzando en los distintos estados do país essa resposta. Eu lhe agradeço muito, só deixar aqui para o nosso telespectador que o site é exatamente